Ademar José Jevaé, ele que nos ajudou muito a organizar, ele realiza congressos no Brasil há muitos anos, é um dos pioneiros nesse assunto aqui. Ele é jornalista, ufólogo, conferencista e editor da revista UFO, a mais antiga publicação sobre ufologia do mundo, ou seja, a partir do Brasil. É diretor emérito no Brasil da Mutual UFO Network, coordenador na América do Sul e central do International Coalition of Extraterrestrial Research e autor da obra Agroglifos no Brasil, tema, a história dos OVNIs no país. Então, por favor, fique à vontade, se quiser ir para a tribuna, se quiser falar daqui também, fique à vontade, doutor Ademar. O senhor tem 15 minutos e mais 5 de tolerância aqui da nossa mesa. Por questões fisionômicas, eu andei quebrando os pés e isso me causa certo desconforto. Eu quero agradecer a vossas excelências, o senador Eduardo Girão e demais senadores que assinaram o protocolo, o pedido, o requerimento, aprovando a realização desse evento, que são a senadora Elisiane Gama e os senadores Alessandro Vieira, Isalci Lucas, Jorge Cajuru, Marcos Duval, Paulo Rocha e José Antônio Regufe. Estamos fazendo história na ufologia brasileira e mundial. Essa é a primeira vez que um Senado se prontifica a tratar da questão ufológica. E eu queria pedir para colocar já o slide. Tá? O título da minha palestra é Documentos da Aeronáutica sobre UFOs. Para quem não sabe, e o senador bem lembrou, já foram liberados pelo governo brasileiro, pela Força Aérea Brasileira, 20 mil páginas de documentos que estão à disposição dos senhores no Arquivo Nacional aqui em Brasília. Agora tem que marcar hora para ir vê-los, porque, segundo os funcionários do Arquivo Nacional, é a seção dos documentos mais procurada de todas. Bem, a história dos UFOs no Brasil tem início em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Ele já encontrou índios que descreviam bolas de luzes anômalas que os perseguiam, que eles chamavam de curupiras ou boitatá. Depois nós tivemos, como bem lembrou o senador, que a ufologia teve início no dia 24 de junho de 1947, um mês depois nós tivemos o primeiro contato imediato com um ser extraterrestre, que aconteceu em Pitanga, no Paraná. Isso é uma coisa de grande importância. E a primeira abdução, que é a levada de pessoas para dentro da nave, e vocês vão assistir uma palestra de um colega meu, o Tony Najar, sobre esse assunto. A primeira abdução aconteceu no Brasil. Então o Brasil é pioneiro em tudo. Inclusive, nós, em virtude desse pioneirismo, nós iniciamos em 2004 a Comissão Brasileira de Ufólogos e a revista UFO, a campanha UFOs Liberdade de Informação Já. Foi ela que levou à abertura de 20 mil páginas de documentos antes secretos da aeronáutica, que já não são mais. Né? Nós nos aproveitamos para isso da Lei de Liberdade de Informação, a LAI,
de 2011, que permitiu que a gente pudesse ter acesso a esse material. E nós não queríamos acesso desse material para nós, ufólogos. Nós queríamos acesso a esse material para a sociedade. É a sociedade que se beneficiou. E os ufólogos são sociedade. Então, nós nos beneficiamos igualmente. Tá? Aí aconteceu que, gradualmente, foram surgindo documentos, década após década, desde a década de 50 até a década de 2020, nós temos documentos inúmeros, incontáveis, que podem ser escrutinados por qualquer pessoa no Arquivo Nacional. E essa história toda teve início em 1954, como bem tratou o senador Eduardo Girão, quando o coronel João Adil de Oliveira foi aos Estados Unidos para se informar sobre discos voadores e recebeu dos americanos a forte indicação de não deixar esse assunto se proliferar no Brasil, como eles não queriam que se proliferasse nos Estados Unidos. Mas como bom brasileiro, o capitão da aeronáutica veio ao Brasil e declarou que o fenômeno UFO é real, exige atenção e será conduzido com seriedade pelas autoridades brasileiras. Fomos o primeiro país a ter essa responsabilidade. Depois, 2 órgãos foram criados para pesquisar discos voadores. Um é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que funciona no 4º Comando Aéreo Regional em São Paulo, e o outro, no 1º Comando Regional de Belém, a Operação Prato, que são importantíssimos e vão ser tratados aqui com alguma propriedade nesse evento. E nós também temos algo que nenhum outro país do mundo teve, que foi a portaria 551G3, assinada por ninguém menos do que o brigadeiro Junichi Saito, que naquela ocasião era comandante da Força Aérea Brasileira, em que ele determina que todos os documentos ufológicos existentes, espalhados pelas unidades da aeronáutica pelo Brasil afora, fossem concentradas no Arquivo Nacional, fossem enviadas para o CONDABRA, aqui em Brasília, o Comando Brasileiro de Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, e dali fossem enviados para o Arquivo Nacional. Isso está em vigor até agora. Não só militares, mas também civis que relatarem a militares algum avistamento, esse avistamento vai ser conduzido ao CONDABRA e do CONDABRA vai para o Arquivo Nacional. Então imaginem, o número de páginas já deve estar superior a 20 mil, porque toda hora surgem relatos de observações de objetos voadores não identificados no país. Nós, na Comissão Brasileira de Ufólogos, fomos recebidos ineditamente em 2005 no SINDACTA e no CONDABRA, onde pudemos entregar o Manifesto da Ufologia Brasileira para apreciação dos nossos militares. E não só isso, mas também em 2013 nós fomos convidados pelo ministro da Defesa, o então senador, Celso Amorim, para comparecermos a Brasília para uma reunião no Ministério de Defesa brasileiro para tratar desse assunto. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, mas aconteceu no Brasil. Militares convidando ufólogos para visitarem as instalações aonde são guardados os documentos e poder escrutinar esses documentos, que foram liberados a partir de 2007. Isso graças ao esforço, entre outros, de um ufólogo aqui presente, que é o Fernando Aragão Ramalho, está aí, presente, funcionário público da casa, né? E esses documentos foram parar no CONDABRA e no Arquivo Nacional, como já havia falado. Em São Paulo, funcionou desde 1969 até 1972 o 4º Comando Aéreo Regional
o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, SIOANI. Observação: nesse mesmo período, nos Estados Unidos, havia o projeto Livro Azul, que tinha o objetivo de ridicularizar testemunhas, de desacreditar ufólogos, de perseguir a ufologia. Enquanto no Brasil, os nossos militares, eles não só aceitavam a colaboração dos ufólogos, como eles enalteciam as testemunhas, respeitando-as na sua integridade. Isso é raro. E alguns desses procedimentos foram determinados pelo coronel Gilberto Zani de Mello, que foi o comandante do Sistema de Objetos Voadores, de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, o SIOANI. O SIOANI tinha uma estrutura que não era exatamente pública e anunciada, mas era uma estrutura que tinha uma transparência. A sociedade podia ter acesso aos documentos, ao organograma, à identificação dos pesquisadores, e publicou 2 boletins que têm informações cruciais sobre o fenômeno UFO em todo o Brasil, inclusive estatísticas e casos pesquisados pelos nossos militares, na mesma maneira como os ufólogos civis fazem. São documentos inúmeros. Ali tem confidencial, isso é importante para a sociedade observar, que isso ficou em sigilo quantos anos? Isso ficou em sigilo durante anos, durante décadas, até que foi liberado. Esse confidencial aí, aquele carimbinho, é porque essa palestra já foi apresentada em outros lugares também. Agora vejam, dentro dos desenhos dos objetos voadores não identificados, nós temos, inclusive, casos de UFOs pousados com tripulantes do lado de fora. Isso é absolutamente inédito no mundo. Nenhum outro governo disponibilizou documentos dessa maneira. Inclusive, naquela ocasião, não havia câmera fotográfica, em 1969, era raro alguém ter. Então, os pesquisadores do SIOANI, eles registravam as ocorrências relatadas pela população em desenhos, e são desenhos relativamente reveladores, porque eles têm, inclusive, casos de UFOs pousados, casos de UFOs encostados no chão, tripulantes do lado de fora, fazendo contato com seres humanos. Também tivemos a diretriz específica número 4 de 1989, que determinava como registrar discos voadores no Brasil por parte de militares. E isso resultou num dossiê com milhares de páginas que o brigadeiro José Carlos Pereira, já falecido há 2 anos, colocou em sistema digital e determinou a criação de outros documentos que liberem informações sobre UFOs, inclusive isso aí, que é o documento de registro de tráfego hotel. Tráfego hotel é como os militares chamam o fenômeno UFO, tráfego hotel. E esses casos podem ser encontrados em quase todas as instalações da aeronáutica que ainda não mandaram para o Condabra e que ainda não foram endereçadas posteriormente para o Arquivo Nacional. Aí nós tivemos 2 fatos muito importantes. A Noite Oficial dos UFOs, que vai ser tratada por um dos meus colegas aqui presente, se não me engano, o Jackson, e a Operação Prato, que vai ser tratada junto com a história de índios tendo contato com seres extraterrestres no Acre, com documentos do IBAMA, da Polícia Federal e de outros órgãos federais. Enfim, os documentos são milhares e eles estão aos poucos vindo à tona, tá? A ufologia brasileira, sua abertura, ainda não está totalmente esclarecida, não é completa. Ela é
parcial, mas ela já teve início, e teve um início muito profícuo. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é parte desse início profícuo, aliás, parte já do meio do processo. Estamos reunidos para tratar de assuntos no Senado Federal, coisa absolutamente rara. Os nossos amigos, o americano e o inglês, praticamente não acreditaram, quando eu os convidei para virem, que nós iríamos fazer esse trabalho no Senado Federal da República do Brasil. Enfim, os documentos já começam a aparecer. Eles são inúmeros, eles são reveladores, eles mostram a ação de seres extraterrestres em nosso planeta, em especial em nosso país, que tem hoje, reconhecidamente, uma das maiores quantidades de ocorrências ufológicas no mundo, perdendo para os Estados Unidos, evidentemente, onde lá tudo que se vê é UFO. Mas nós temos aqui casos concretos, registrados por pilotos militares, por pilotos civis. Não passa uma semana sequer em Campo Grande, em Curitiba, onde eu resido, no meu escritório, sem que eu receba uma ligação ou um contato de um piloto civil que teve sua aeronave perseguida ou seguida por objetos voadores não identificados. Enfim, o sigilo ainda continua? Continua. O segredo continua, mas muitas nações já fizeram aberturas parciais sobre o assunto. Inclusive, não sei se vocês conseguem enxergar, em última linha, o Vaticano, que é a instituição que tem a maior quantidade de informações sobre discos voadores, porque está há séculos em todo o mundo com seus missionários. Se alguém na África visse um objeto voador não identificado, ia relatar a quem? Ao pároco local. Se alguém em 1820, no México, visse um objeto voador, visse um ser extraterrestre descer de um objeto voador, ia relatar a quem? Ao pároco local. E a mesma coisa em todo o mundo, na Oceania, na Ásia, na América do Sul. E assim, isso tocou um sino no Vaticano, e o Vaticano passou a registrar ocorrências ufológicas, que hoje se estimam em milhares. É isso aí. Eu agradeço muito a oportunidade de Vossa Excelência, senador Eduardo Girão, e dos demais senadores que eu citei no início. Nós temos, ao final, que entregar aos senhores uma carta, a Carta de Brasília, em que a gente expõe o que a gente crê sobre os discos voadores, o que a gente já descobriu sobre os discos voadores em nosso país, e o que nós recomendamos que seja feito a respeito disso, sendo o principal item a criação de uma comissão permanente, mista, civil e militar, para pesquisa organizada dos discos voadores. Muito obrigado. O Wilson Pickler, que veio aqui lá do Paraná, ele também, e eu peço desculpas que eu não citei aqui, é físico, especialista em metodologia científica por relevantes serviços prestados à aeronáutica do Brasil, quando era deputado, porque ele foi deputado federal também, ele recebeu a medalha Santos Dumont. Então, muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui ao Senado aceitando o nosso convite. Eu já imediatamente passo a palavra para esse irmão que nos ajudou na organização desse evento, pelo conhecimento que ele tem, pelo pioneirismo, né, nessa área, que é o Ademar José Jevaé, né? Ele que é jornalista, ufólogo conferencista, editor da revista UFO, a mais antiga publicação sobre ufologia no mundo. Então, eu lhe agradeço muito pela sua participação. O senhor tem 5 minutos para responder alguma pergunta e fazer suas colocações finais. Eu vou responder a 2 perguntas aqui, senhor senador.
Primeiro, do Juliano Silveira de São Paulo. Como a ufologia pode abrir caminho nas universidades e na opinião pública para que o tema seja levado a sério como merece? Mas é o que nós fazemos todo dia. Todo dia nós fazemos uma ufologia séria, consciente, pé no chão, colhendo depoimentos, checando os depoimentos, colhendo fotografias, checando fotografias. Então é o que nós estamos fazendo. E a outra pergunta do João Marcelo de Minas Gerais: como a ufologia será reconhecida pelo meio acadêmico se não usa a metodologia correta, tornando-se uma crença cega? Eu acho que esse evento foi um exemplo de que não se trata de uma ciência cega. Nós tivemos aqui pessoas qualificadas, bem qualificadas, que trataram de diversos assuntos relativos à ufologia, mostrando que há possibilidade de se tratar cientificamente do tema. É um desafio. Nós não temos ainda os métodos, mas nós temos como obtê-los. Uma ocasião, depois de uma palestra que eu fiz no Campus Party, em São Paulo, eu fui quase apedrejado quando eu falei que ufologia é ciência pura. Porque é, de uma certa maneira. Se um objeto é visto no céu, nós precisamos de conhecimento da ótica, da meteorologia, para poder distinguir o que é aquilo. Se um objeto pousa, nós vamos ter vestígios físicos, então vamos precisar da geologia, da bioquímica, da química para analisar. Se há um contato com uma entidade extraterrestre que saia da nave, por exemplo, nós vamos precisar de conhecimentos da sociologia, da psicologia. Não que um ufólogo tenha todos esses conhecimentos, mas o ufólogo tem que saber onde procurar. Nós, quando tivemos agroglifos no Paraná, que são aquelas formações lindas, em 2006, nós mandamos para análise na Universidade Federal de São Carlos. E o resultado da análise foi surpreendente, porque a área do agroglifo interna estava esterilizada, não tinha vida microbiana ali. Essa foi uma descoberta. E outro membro da nossa equipe, o Alcides Cores, descobriu, nos primeiros dias do agroglifo, um efeito eletromagnético, como se fosse uma mensagem vinda de algum ponto do espaço, do ar, ali captada pelos instrumentos. Então, isso que nós estamos fazendo é ciência. Mas é a ciência limitada para a questão ufológica, que é uma questão muito delicada, como disse o professor Pichler, acertadamente. Então, nós estamos lutando por uma ufologia reconhecida. Inclusive, queremos que os documentos da Força Aérea Brasileira sejam abertos. Inclusive, alguém perguntou aí quando serão liberados as 16 horas de filme da Operação Prato. Meus amigos, eu nem sei mais se esses filmes ainda existem, se eles estão no Brasil, se eles estão fora do Brasil, se eles foram levados para os Estados Unidos, como tantas coisas que acontecem aqui são levadas para os Estados Unidos. E eu quero aproveitar, encerrando a minha fala e as minhas considerações, e entregar ao senador a Carta de Brasília, assinada por todos os membros da Comissão Brasileira de Ufólogos, em que nós fazemos as nossas ponderações a respeito do fenômeno e fazemos requerimentos, entre eles o que diz respeito a nós termos uma entidade mista de pesquisas ufológicas entre cientistas, ufólogos, militares, pessoas civis. Tranquilo. O importante é que se faça algo nesse sentido, organizadamente, para que nós tenhamos mais êxito na nossa pesquisa. Muito obrigado pela oportunidade, senador. Olha, se tem alguém que agradecer, sou eu, em nome do Senado Federal, por essa oportunidade desses esclarecimentos, de trazer esse assunto aqui, que é um assunto que, de uma certa forma, desperta a curiosidade, intriga muitos brasileiros também.
e que a cada dia você vê aí liberação de arquivos, o governo americano fazendo isso, né, levando o assunto com seriedade, né, e o Brasil, que foi o primeiro, né, a liberar arquivos lá atrás, depois deu uma parada, mas a gente está aqui para servir a buscar a verdade, tá? Então, pode ter certeza que eu recebo essa carta de vocês, da Comissão Brasileira de Ufólogos, vou ler, analisar, ver o que é que pode ser feito e a gente vai conversando. Me coloco à disposição para isso aqui a partir do nosso mandato no Senado Federal.